Blá, 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 blá. Oi, esse é o Viajar para Estudar e no vídeo de hoje você vai entender melhor o sistema de educação americano e a graduação e a pós nos Estados Unidos. Eu sou a Marina Lulier e aqui a gente fala sobre graduação e pós no exterior, como se candidatar, quais testes fazer e como a sua candidatura pode ficar mais fácil e mais tranquila. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal. E se você está voltando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Comenta aqui para onde você quer viajar para estudar e já ativa o sininho para ser avisado cada vez que eu fizer um vídeo novo ou entrar ao vivo aqui no canal. Lembrando que, se você quiser se inscrever para o ciclo de aulas Viajar para Estudar, vai ter um link aqui embaixo ou no box de informação do vídeo ou no comentário fixado para você poder acompanhar essas aulas, e essas aulas estão dando passo a passo para a candidatura no exterior. Então vamos para o assunto. Estados Unidos. Como que eu faço para me candidatar? Quanto custa? Se tem bolsa? Se não tem? Como que é estudar lá? Que tipos de diplomas? Eu vou falar tudo isso nesse vídeo de hoje, então fica até o final. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, no ano letivo passado, 2017-2018, matriculou mais de 1 milhão de estudantes internacionais. 1 milhão só internacionais. E tem quase 4.500 instituições de ensino superior. Comparando com o Brasil, a gente tem 2.300, então é coisa pra caramba. E na hora de entender tudo isso, como que faz? Bom, dá para separar de várias formas, tem várias instituições especializadas, umas diferentes das outras, tem Small Liberal Arts Colleges, tem faculdades especializadas em moda, em fotografia, em design, e tantas outras específicas e grandes universidades para você fazer pesquisa, por exemplo. Mas a gente vai separar aqui como o governo americano separa, em faculdades de 2 anos e de 4 anos. E separar elas entre públicas e privadas, para que você entenda um pouco melhor quais são os tipos de graus que essas faculdades podem te dar. Então vamos lá, faculdades de 2 anos são chamadas de Community College ou Junior College. As Community Colleges são públicas, os Junior Colleges normalmente particulares. A diferença básica entre cada uma delas é mais o preço, mas isso varia muito de instituição para instituição. E aí também elas são focadas na mesma coisa, que é formação dos americanos ou dos estudantes para o mercado de trabalho. Ou seja, formações mais técnicas. E também a preparação desses alunos para transferência para universidades de 4 anos. Nesse caso, quando o estudante se transfere de um community college para uma universidade de 4 anos, ele cursa mais 2 anos para poder se formar com um diploma de bacharelado. Bom, aí já falamos das universidades de 4 anos. Tem alguma diferença entre university, college? Nos Estados Unidos não existe essa diferença. É a mesma coisa e muitas universidades, às vezes, elas são pequenininhas e se chamam university e outras são grandonas e se chamam college. Então, nem o tamanho faz a diferenciação entre elas. E elas são, então, de 4 anos, normalmente tem a graduação, que seria um bachelor degree, a pós-graduação, que seria um Master Degree, ou alguns outros nomes de Masters que podem existir, como o MBA, por exemplo, né? Master of Arts, Master of Science, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E também o doutorado, que seria um PhD ou outros graus com nomes específicos, como por exemplo o EdD, que é o Doctor of Education. Então essas instituições de 4 anos, elas podem ser públicas ou privadas. Então, normalmente as públicas vai ser o nome do estado, tipo University of California ou California State University, também outra universidade estadual que tem mais de um sistema por estado.
E existem as universidades privadas, particulares, como por exemplo as mais famosas do mundo, Harvard, MIT, Yale e todas aquelas outras que você conhece só de ouvir o nome. Então, para recapitular e resumir, um Associate Degree é um curso de 2 anos que você faz no Community ou Junior College. Um Bachelor Degree é um bacharelado que você conclui num 4-year college ou 4-year university. Um mestrado também é um curso de 2 anos que você conclui num 4-year college. E um doutorado pode durar aí 4, 5, 6 anos, você conclui também num 4-year college ou university. Ah, e agora muito importante, você tem que saber que graus como medicina, direito, farmácia, veterinária e odontologia nos Estados Unidos vêm de professional schools. Normalmente eles duram 3 anos e você tem que fazer depois do bacharelado. E aí depois tem uma série de práticas profissionais para você obter o grau e a licença para atuar. E aí, esse é um assunto extenso, bem vasto. Então, se você tem interesse em algum desses cursos que eu mencionei, comenta aqui para que a gente possa trazer um novo vídeo para o canal sobre esse assunto. E já tem um videozinho no meu IGTV sobre isso. Então, se você se interessa, vai lá ver a minha opinião e já aproveita e me segue no Instagram, que é o @viajarpraestudar. Lá no Instagram eu costumo comentar as notícias sobre estudos no exterior, compartilhar bolsas e dicas e um pouquinho do meu dia a dia também, que aí vocês acabam me conhecendo além da câmera aqui do YouTube. Já já eu vou falar sobre os custos e se tem bolsa. Segura aí, porque antes a gente vai falar de admissão. Bom, algumas instituições, principalmente os community colleges, têm o que a gente chama de Open Admissions. Open Admissions quer dizer que você só precisa estar formado no ensino médio para você poder entrar. Então, muitas têm até o curso de inglês preparatório, ou exigem que você apresente o TOEFL, ou IELTS, ou Duolingo, ou qualquer outro teste de inglês que comprove que você já tem o nível de inglês para fazer os estudos universitários. Então, se você não tiver o nível de inglês ainda, você começa num curso de inglês Pre-ESL. E aí depois você faz o seu curso de inglês, começa a estudar e começa a fazer a graduação em si. E aí você pode fazer ou os 2 anos de community college, depois se transferir para uma instituição de 4 anos, ou você pode já iniciar na instituição de 4 anos. Tem universidades que já são um pouco mais seletivas e aí elas exigem que você apresente o seu GPA, suas notas anteriores, ou seja, se você vai cursar graduação, você tem que apresentar a nota do ensino médio. Se você vai cursar mestrado, você tem que apresentar a nota da graduação e assim por diante. Algumas faculdades têm uma certa seletividade e exigem uma certa nota média, ou seja, um certo GPA e outros critérios para você entrar. Os critérios podem ser GPA, que são as notas, o rigor do seu colégio, ranking. Você pode também ser avaliado por provas como o SAT e o ACT, se for para graduação, e o GRE e o GMAT, se for para pós-graduação. Esses são critérios que a gente chama de objetivos. E também existem alguns critérios chamados de subjetivos, que são para aquelas faculdades que falam que tem uma admissão holística, que olham para o candidato holisticamente. Então, nesse caso, eles vão pedir um personal statement ou um essay, que é uma carta de motivação. Vão pedir também carta de recomendação dos seus professores, vão pedir que talvez você faça uma entrevista e outras coisas que podem ser pedido, por exemplo, uma lista de atividades extracurriculares contando o que você fazia nas suas horas vagas. Então, é muito variável essa coisa de admissão. Comece a pesquisar a instituição que você está interessado e vá lá ver quais são os requisitos de admissão para os estudantes internacionais para você poder entender melhor como se candidatar para essa instituição. E enquanto a maioria das instituições não vai ter bem claro ali listado qual é o valor de nota que você precisa, o GPA, ou até
o valor de SAT, ACT, GRE ou GMAT, você pode pesquisar alguns sites que dão as estatísticas da última classe admitida para várias faculdades. E aí você vai ter uma ideia se você está ou não dentro daquele perfil de alunos que essa faculdade está procurando. Bom, agora sim, vamos falar do custo. Eu vou até lançar a mão aqui da minha cola. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar no site da universidade o Cost of Attendance, que é uma soma de tuition, room, board, que são as despesas de moradia e comida, os livros, as taxas, transportes e outros custos que você tem vivendo e estudando em outro país, tá? Esse valor normalmente é anual e aqui eu tenho uma estimativa que foi calculada pelo College Board de quanto custa estudar em cada um desses lugares. Então, lembrando que é médio, então ele vai somar uma faculdade mais cara com uma mais barata, vai dividir por todas as faculdades dos Estados Unidos, então você vai ter uma ideia média, tá? Para estudar num community college, em média, você vai gastar por ano, com anuidade e todos os outros gastos, $17.930. Dólares, hein? Não é reais. Para estudar numa State School, numa instituição pública de 4 anos, vai gastar mais ou menos $41.950. E numa instituição privada, $52.500 por ano, tá? Mestrado e doutorado acompanham esse custo também, mas lembrando que eles são nas 4-year universities, tanto faz se públicas ou privadas. Bom, beleza, é bastante, né? Estudar nos Estados Unidos é caro, sim, mas também é um país que tem muitas bolsas. Tem alguns dados da Comissão Fulbright que dizem que mais ou menos 600 faculdades nos Estados Unidos têm bolsas maiores que $20 mil por ano. Então, faça bastante pesquisa que dá para achar talvez uma bolsa que viabilize esse custo para você. Lembrando que quando você vai estudar nos Estados Unidos, você precisa de um visto F1. E aí, para tirar o visto F1, você precisa comprovar se você pode pagar as despesas por um ano. Então, você vai precisar do seu I-20, que é o documento que a faculdade vai te mandar, e lá tem o Cost of Attendance anual. E aí, se você tiver recebido uma bolsa de estudos, você vai demonstrar que você tem a bolsa e demonstrar finanças para pagar as outras partes. Então, vamos dizer assim, que a conta é Cost of Attendance é igual o seu dinheiro que você tem para pagar pelos estudos mais a bolsa de estudos que você vai ganhar, certo? Bom, agora que ficou tudo claro, vamos falar de bolsa. Como eu estava falando, existem faculdades que têm essas bolsas generosas de mais de $20 mil e elas podem variar bastante. A bolsa pode variar desde um desconto até uma bolsa chamada Full Ride, que cobre aí tuition, room and board e outras despesas várias. Só que as bolsas Full Ride são bem raras e são para aquele perfil de aluno de bastante destaque e mérito acadêmico. Bom, tem que pesquisar e tem que se preparar. E também é aí que a coisa fica meio louca, porque para graduação, normalmente as faculdades que são mais caras, que são as private schools, elas são também a que tem maior possibilidade de dar bolsa. E para o mestrado e doutorado, existe possibilidade de bolsa, tanto em faculdades particulares quanto nas faculdades estaduais, tá? Normalmente nas estaduais tem uma área de pesquisa maior, então é aí que tem mais cargos de assistantship, que são as bolsas normalmente dadas para os estudantes de doutorado. Os vistos possíveis para um estudante são F1, normalmente para graduação e mestrado, e J1, normalmente para o doutorado. Mas quem vai dizer que visto que você tem que tirar é a parte de admissões da sua universidade. Ela que vai te enviar os documentos, o I-20 ou o DS-2019, que são os formulários que você precisa para agendar o seu visto de estudante no consulado americano. Então é isso, falei um monte sobre graduação e pós-graduação nos Estados Unidos. Tem mais um montão de vídeos que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem sobre estudar nos Estados Unidos, para desmistificar todos esses vocabulários. E é isso. Um beijo e até a próxima!